Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas está trazendo informações sobre banco de dados Oracle, tanto para quem está começando, quem está no nível intermediário, que está no nível mais avançado, trazendo temas de projetos reais, temas do dia a dia aí de quem trabalha com banco de dados, temas que caem na prova de certificação para poder te ajudar. O nosso objetivo aqui é realmente compartilhar um pouquinho do que a gente tem feito aqui no campo de batalha. Estou aqui com o Ricardo Lírio, mais uma vez na área. Tudo bom, Ricardo? Tudo certinho, tudo bem, gente? Show de bola, cara, tudo certo. E vamos lá, meu irmão, para esse tema aí, cara, de hoje, vamos trazer um tema aí um pouco relacionado aí à questão de segurança, né? Uhum. E também a questão de utilização de recursos, que é a utilização de um profile, né? Então a gente colocou como um tema aqui para esse podcast quando utilizar um profile no Oracle. E que é um assunto, segurança hoje é muito falado, né, Ricardo? Principalmente com o LGPD, é um assunto que está bastante alto e tudo que a gente puder compartilhar, independente de versão, né, Standard ou Enterprise, quando em relação à segurança, eu acho que é válido falar aqui, né? Exatamente. A questão do profile é uma alternativa que a Oracle tem. A Oracle, inclusive, recomenda que, se você tiver a versão Enterprise, use o Resource Manager, que ele é mais flexível e tem mais opções, né, de gerenciamento de recursos, né, em relação ao profile. Mas se você não tem a versão Enterprise, o Create Profile está lá para as duas versões e você consegue gerenciar recurso e parte de segurança, né? Só precisa ter a permissão de Create Profile. Se você tem permissão de Create Profile, criou o profile, associa o usuário e pronto, né? Aí é bem tranquilo. Muito bom, Ricardo. E vamos lá, cara, para quem chegou aqui tá totalmente perdido, cara, não sabe o que é profile. O que é um profile, cara, do Oracle? Profile do Oracle é você cria como se fosse deixa eu ver como é que eu posso traduzir profile. É um Um perfil perfil. mesmo, né? A palavra perfil que faltou. Você cria um perfil de usuário. Então, aquele usuário ele vai ter permissão para usar determinados recursos, né, e para poder, na parte de segurança, ter determinadas verificações de segurança, né, quantas sessões ele pode estar logando ao mesmo tempo, qual a regra para poder fazer a criação de senha, se a senha travar, quanto tempo tem que esperar. Então, tem algumas coisinhas ali de segurança e de recurso que ele pode usar, né, quantidade de CPU, de sessões por usuário, CPU por sessão que ele pode usar, né, que aquele perfil pode usar, né, o tempo de conexão, o tempo idle, se ele ficar mais do que aquele tempo idle, ele é desconectado automaticamente, né? Então a gente cria um perfil para o usuário, para um grupo de usuários, né? E você vai associando aqueles usuários. Antigamente era muito fácil a gente lembrar, poxa, vou criar um perfil, associo os usuários, acabou, resolveu o problema. Agora eu tenho arquitetura multitenant, né? Continua sendo fácil do mesmo jeito. Eu posso criar o perfil para o PDB ou um perfil para todos os PDBs. Só que, se eu for criar para todos os PDBs, eu tenho que estar dentro do CDB root. Eu tenho que estar dentro do root, cria um perfil lá com um container igual a all, vai servir para todos os PDBs que tem ali dentro. Senão, se eu quiser especificamente para um PDB, entro dentro do meu PDB e crio o profile ali especificamente para aquele PDB, né? Então, fica bem, bem tranquilo. Ou no root também eu consigo fazer um container igual a PDB1, PDB2, por exemplo, né? Legal, cara. Trazendo a gente para um contexto prático, acho que é sempre interessante a gente contextualizar um pouquinho a utilização. A gente poderia imaginar assim, um banco de dados onde tem um grupo de DBAs que acessam e tem um grupo de desenvolvedores que, de repente, cada um desses grupos pode ter um perfil diferente, seria isso? Um profile diferente? Posso fazer isso também. Posso fazer também o seguinte, vamos supor que você tem uma aplicação que cada usuário é um usuário de banco de dados, mas você não quer que aquele usuário tenha mais do que uma conexão. Ele vai, por exemplo, eu quero que ele tenha no máximo duas conexões, que é uma conexão para o meu sistema e uma conexão para um sistema de impressão, por exemplo, né, ou um sistema de busca que roda em background ao meu sistema principal. Então, eu limito que aquele usuário vai ter no máximo duas sessões no banco. Se ele ficar idle por 15 minutos, a sessão dele cai, né, aí eu acabo liberando recurso, né? E mesma coisa para ter esse perfil de DBA desenvolvedor, né? O desenvolvedor, a gente sabe que conecta no banco, roda diversas consultas, às vezes consultas sem
sem cláusula where e fazendo join para tudo quanto é lado, você pode limitar a quantidade de CPU que vai usar naquela sessão. Né? A CPU da sessão, CPU por chamada que ele estiver fazendo. Né? A gente consegue fazer limitação de logical read, né? Por sessão, por chamada. Né? A área privada de SGA, o private SGA, eu posso chegar e limitar o meu private SGA daquele meu usuário. Né? E ele não vai ultrapassar aquilo. Então, vai acabar não impactando nos demais processos e nas rotinas dos demais usuários. Né? A gente sabe que é normal o usuário acabar deixando a sessão rodando, sai, vai embora, vai tomar um café, né, volta 4 horas depois e tá aquela sessão lá que às vezes ele esqueceu de fazer um fez um join a mais e acaba sentando o banco. Né? Então você consegue fazer essa limitação também. E, cara, legal que a gente consegue até mesmo entrar naquelas questões de políticas de senha também, né, Ricardo? Que é uma coisa que atualmente é algo que é muito recomendado, assim, quando se fala de segurança, né, cara? De você ter, Sim. muitas vezes, aquela questão de errou a senha tantas vezes, bloqueia, ou até mesmo a questão da mudança de senha de tempos em tempos, né? Então, esses pontos de segurança são bem interessantes, né? Sim, a gente tem quantidade de tentativas de login com falha, o tempo de vida daquela minha senha, então, vai expirar a cada 180 dias, a cada 90 dias, né? O tempo de reuso para uma senha, então, eu não posso reusar aquela minha senha antes de 30 dias. Né? Então, tem a pessoa que vai lá, renova a senha pela mesma senha. Né? Então, eu já posso limitar isso aí. Além de quantidade máxima de reuso de senha, quanto tempo que ela vai ficar, a senha vai ficar alocada. Tentei 3 vezes, bloqueei minha senha por 45 minutos, né? Por 50 minutos, por 1 hora. Né? Tempo, né, de inatividade. Né? Se você não logar durante um determinado tempo, ele vai lá e bloqueia sua senha também. E uma coisa que eu acho que é fundamental, assim, qual o script, né, qual a função para validação de sua senha atende ou não os requisitos de segurança do banco de dados. Você pode criar uma função ou você usa as funções padrões que existem no Oracle. Né? Então, você tem uma função, né, a gente sabe que na versão 12, até a versão 11 existiam algumas regras que você tinha que ter um usuário DBA, né, ou sysDBA, você consegue colocar uma senha passando essa validação. Mas a partir do momento que você tiver que validar ou mudar, ela vai ter que atender aquela regra de segurança ali. Né? A gente sabe que as regras mais novas, por exemplo, eles não aceitam o nome do servidor ao contrário, Oracle, o Elcaro, né, que o pessoal colocava muita senha assim, Elcaro 01, que era Oracle 01 ao contrário. Né? Então, isso ele já não aceita. Né? Não aceita grupos de acho que 3 ou 5 caracteres repetidos e consecutivos. Então, tem várias regras aí para a formação da senha. Né? E isso é uma das coisas que o Resource, né, o Profile, ele obriga você a validar, a ter e validar. Muito bom, Ricardo. E, cara, é interessante a gente falar nisso, né? Que você até falou no início que, com relação a consumo de recursos, né? O Resource Manager ele é o recomendado e o mais eficiente, realmente, né? Muito mais, muito mais. Só que tem a questão, né, cara? O Resource Manager é um cara que precisa do licenciamento Enterprise, né? Para você conseguir utilizá-lo. Então, assim, no caso, se você não tem uma licença Enterprise, você está com uma licença Standard, uma licença realmente mais simples, é uma opção, né, cara? E lembrando que o Resource Manager não é uma option, tá, pessoal? Se você tem o Enterprise, a versão Enterprise Edition, você não precisa adquirir nada e você já consegue utilizar. Mas, caso você esteja na Standard, já consegue fazer muita coisa utilizando Profiles, né? Sim, sim. Uma diferença, por exemplo, eu posso virar e falar assim, ó, eu quero ter tanto de consumo de CPU por um determinado profile. No Resource Manager, eu posso virar e falar assim, eu quero ter tanto de consumo de CPU para um determinado banco num determinado horário do dia da semana. Né? Então, eu consigo fazer essas regras muito mais pontuais. Então, eu tenho uma gama de possibilidades muito maiores com o Resource Manager, mas aí você realmente precisa de ter a versão Enterprise
né, licenciado. Legal, Ricardo. E, cara, qualquer um pode criar um profile assim, cara? Quais são os pré-requisitos para se criar um profile dentro do banco de dados? Permissão de create profile. Né? A primeira coisa, você tem que ter permissão de create profile. Se você tiver create profile, você pode criar. Aí você precisa também ter permissão de alterar um usuário. Né? Então, você vai alterar um usuário ou alterar o sistema, né? Dar um alter system, dizendo que o profile default agora é o determinado profile que você acabou de criar. Vamos supor que você tenha lá 5.000 usuários no seu banco e você quer que todo mundo tenha um profile default, e o profile default agora não seja mais o default, seja o profile que você criou. Então você faz essa troca, né, dizendo que o profile default agora é o novo profile, né? Então você tem que ter essas permissões de alter system, de alter user e de create profile. Agora, para criar o profile, é só create profile. Legal, cara, muito bom. E, Ricardo, eu sempre gosto realmente de trazer esses conceitos e trazer uma aplicação prática junto, né? A gente sabe que existe um problema muito grande, muitas vezes, daquela aplicação que não desconecta os usuários, fica aquele monte de sessão conectada lá no banco. Exatamente. E que a gente sabe que consome recurso de memória, né, cara? Se tem uma sessão conectada lá, cara, vai estar consumindo o processo servidor, vai estar consumindo, às vezes, SGA, PGA, enfim, Na hora a que você parte de conecta, memória do banco de dados. Na hora que você conecta, você já aloca um pedacinho lá, se eu não me engano, 64, não sei se são 64K, se eu não me engano, de PGA já de cara, né? Na hora que você conecta, você já tem uma áreazinha de PGA reservada para você. Então, imagina, né? A quantidade de memória alocada de uma maneira desnecessária. Você já fechou sua aplicação, mas está lá sua conexão no banco, não foi desconectado, né? Então, é interessante você botar um idle time ali, né? Passou de 30 minutos, cai a sessão. E quando se falam de muitos usuários, né, a gente sabe que tem bancos aí que tem milhares de conexões, cara, essa conta realmente começa a ficar complicada, né? Se tiver um monte de sessão pendurada lá, muitas vezes há horas e horas sem fazer nada, né, cara? Simplesmente alocando memória, né? Exatamente. Né? É uma então, boa assim, alternativa, né? É uma boa alternativa, com certeza. Né? Legal, cara. E aí a gente tem a opção de repente, se exceder o limite, ele faz um rollback daquilo que está sendo feito, se tem uma coisa parada lá, em aberto, alguma coisa assim, né? Sim. E ele consegue... Controle normal do banco, né? Aí é controle normal do banco. Sessão caiu, tinha operação pendente, rollback. Né? Operação que foi comitada ainda não foi gravada, ele vai acabar de gravar aquilo ali. Se eu fiz o commit, ele já vai seguir o fluxo normal do banco de dados. Se eu não fiz o commit, volta, desfaz tudo que era. Legal, cara. E, pessoal, é importante a gente falar que isso é um tema que cai na prova de certificação, tá? Então, é um tema que cai na prova 082, que seria a primeira prova do OCP 19. Se você realmente está buscando essa prova de certificação, cara, é um tema que você tem que estar atualizado. Importante se executar, colocar a mão na massa. Lembrando que quem é aluno, nós temos aulas específicas mostrando exemplos aí de profile na prática, tá? Para que você consiga realmente aprofundar um pouco o seu conhecimento na prática, né? A gente acredita que aqui a gente fala um pouquinho dos conceitos, fala um pouco sobre aplicações no dia a dia, mas a prática também, ela ajuda muito a você olhar uma questão e falar assim, cara, eu já fiz isso, eu sei o que é, eu já implementei, e você ter essa lembrança, eu acho que isso é fundamental, e principalmente poder aplicar no dia a dia, né, Ricardo? Com certeza. Eu já fiz isso, já usei o Profile algumas vezes, né? Então, realmente, ele é bom, né? Resolve muitos problemas. Agora, tem coisas melhores, mas ele é muito bom. Algumas aplicações já vêm até no script de criação de preparação do banco um Create Profile, tá? Então, já existem alguns RPs que tem no mercado que já fazem isso para você. Exato. Tem uma pergunta aqui, Ricardo, do Carlos Henrique Mercury. Ele colocou aqui, ó, posso colocar uma função de verificação para cada PDB? Você pode criar um profile para cada PDB. Então, aquele profile pode ter uma função específica. Ou seja, cada PDB tem uma função própria para ele. Então, você pode ter uma função para cada PDB. Você pode ter para usuários, né? Você pode ter uma Até função... no nível de usuários dá para fazer. Exatamente. Você pode ter uma função para cada usuário. Né? Lembrando assim, quanto maior a quantidade de pontos para você verificar, maior é a sua manutenção. E mais complexa fica a sua manutenção.
Então, eu quero criar uma função que atenda apenas um único PDB, então cada PDB vai ter uma função específica para ele. Tente colocar, de repente, alguma variável que vai ler o que é do seu PDB, né? Ou em uma única função você tratar disso aí. Porque se você tem 30, 50 PDBs, você vai ter problema de ter 50 profiles. Você tem 500 usuários, se você quiser colocar um profile para cada usuário, ou para cada departamento. Vamos supor que eu quero cada departamento da minha empresa vai ter um profile. Minha empresa tem 20 departamentos, então eu vou ter 20 profiles. Aí você vai ter que dar manutenção em 20 profiles. Então, lembre-se que nem sempre mais quer dizer que, né, é interessante, né? Menos, às vezes, normalmente menos é mais. Então, quando você tem menos profiles, você consegue ter um controle maior, dependendo da programação que você tiver ali dentro, né, e do que você está realmente criando. Exatamente. Lembrando que você pode especificar ali o container, né? E aí você pode colocar container all ou container especificamente o nome do seu PDB. E aí você consegue realmente ter a configuração específica para aquele PDB, né, cara? Isso aí. Né? Show de bola. Muito bom, Ricardo. Acho que fechamos aí esse tema, né, cara? Não sei se você tem mais alguma coisa aí para a gente complementar. Nada, ele é bem tranquilo, vale a pena usar. Se você precisa de alguns controles que muitas das vezes a sua aplicação não te dá, ele vale a pena implementar. É bom você ter como o Guilherme disse aí, um profile, de repente, para a área de desenvolvimento, para a área de BI, né? Dependendo do que você vai colocar para rodar, se você tem servidores que são compartilhados com várias áreas, vale a pena você setorizar isso aí, né? Você segregar esse uso de recurso, né? Se você não tem condição de fazer pelo Resource Manager, é interessante sim. Legal, vale a pena. Cara. Muito bom, Ricardo. Então, beleza, vamos fechando aqui mais um podcast. Beleza. Pessoal, lembrando, se você é aluno, você tem aula na prática aí sobre Profile, coloque lá suas dúvidas na comunidade de alunos, porque lá a gente consegue, muitas vezes, trazer alguns temas aqui para a gente poder responder ao vivo. A gente sempre dá a gente sempre privilegia, né, na verdade, quem faz parte dos nossos programas, para que a gente consiga realmente estar ajudando vocês nessa jornada, beleza? Quem não é aluno ainda, cara, entra no nosso canal do Telegram, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, porque lá a gente sempre informa quando vai ter um workshop novo, quando vai ter um evento, e assim que sair um podcast novo também você vai ser informado aqui de primeira, aqui para você não perder nada desses conteúdos. Ricardo, aquele abraço, até a próxima. Igualmente. Hein? Abraço aí para todos aí. Falou. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.